Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida muito frequente de várias pessoas que estão querendo iniciar na programação de robôs de investimentos e se depara com o seguinte dilema: começar utilizando Python para rotear ordens para o MetaTrader 5 ou eu começo utilizando a linguagem MQL5 para rotear as ordens para o MetaTrader 5. Deixa eu até anotar para ficar mais fácil de entender. Então a gente tem o MetaTrader 5, MT5, e nós temos, abaixo do MetaTrader 5, ou a linguagem MQL5 ou a linguagem Python. Para o quê? Para a gente poder criar os robôs que vão ser utilizados dentro aqui da plataforma MetaTrader 5. Atenção, para a gente não confundir MetaTrader 5, ou seja, MT5, com MQL5. MQL5 é a linguagem de programação que eu vou criar os robôs, os indicadores que vão ser utilizados dentro da plataforma de negociação, de envio de ordens e também de visualização de candles, indicadores, enfim, que é o MetaTrader 5. Aqui é a linguagem de programação, aqui é a plataforma de negociação. Aqui Python também é uma linguagem de programação. Posso criar os robôs aqui, mas as ordens vão ser enviadas aqui para o MetaTrader 5, que é essa plataforma mais especificamente que a gente já conhece aí. Tenho vários vídeos a respeito. Então veja, uma coisa é certa, você vai ter que começar aprendendo sobre lógica de programação. Você vai ter que começar aprendendo sobre programar um computador de uma maneira mais ampla. Como é que funcionam as variáveis, como é que funcionam os conectivos lógicos, como é que é a estrutura de um algoritmo, as variáveis, como é que elas estão relacionadas, os tipos dessas variáveis. Tudo isso a gente já tem um início aqui dentro do canal, os vídeos são todos gratuitos, você já pode ir assistindo, tem uma sequência, né? Tem playlists aí em ordem os vídeos para deixar o aprendizado mais estruturado. O importante quando você adquirir cursos é que os vídeos já estão organizados, aí você não precisa ficar pulando de galho em galho. E aqui dentro do YouTube eu sempre organizo, boto um número na frente da maioria dos vídeos quando esses vídeos são referentes a um curso. Então, mais uma vez, o curso de Lógica de Programação para Traders tem lá ordenado o número 1, 2, 3, 4, cada um desses números referentes a uma aula e você, de preferência, assista na ordem, porque você vai ter assim um melhor aproveitamento para concatenar todo o conceito da lógica de programação, que é o assunto principal que eu tenho que dar, o pontapé inicial, para começar a decidir por onde eu devo começar. E antes de eu dar a minha opinião em qual dessas linguagens eu prefiro para começar a programar para o MetaTrader 5, eu vou falar aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens sobre cada uma dessas linguagens de programação. Atenção agora aqui comigo para a gente deixar tudo isso aqui bem esclarecido. Vamos lá. Então veja só, eu vou ter MQL5 e vou ter a linguagem Python aqui do lado. Começando com as vantagens de cada uma dessas linguagens, né? Vamos começar pela parte boa de cada uma delas. Por exemplo, a linguagem MQL5 é uma linguagem bem estruturada, é uma linguagem que vai fornecer para você um controle maior, uma precisão maior na criação dos robôs, uma segurança também, inclusive, maior. Se você quer criar robôs mais estáveis, mais seguros dentro aqui da plataforma MetaTrader 5, vale muito a pena dar atenção primordialmente a essa linguagem. Inclusive, essa linguagem ela é a nativa dentro da própria plataforma, né? Quando a gente clica aqui no botão IDE, iremos ter um editor de texto que vai trabalhar segundo essa linguagem daqui de programação. A gente também pode utilizar o Python dentro desse editor de texto, mas isso daí veio em um segundo momento. De início, né, de maneira nativa, a linguagem MQL5 ela é tida como uma padrão para programar para a plataforma MetaTrader. Então, o que é que a gente vai ter? Na linguagem MetaTrader são muitas as bibliotecas, já temos muitas facilidades de programar aqui para criar os robôs e ter um nível de controle e confiança maior, né? Nós vamos ter uma qualidade de roteamento das informações um pouco mais precisas, porque quando a gente compila o código em MQL5, né, que é uma extensão MQ5, quando a gente compila vai vir um ponto EX5, que já roda naturalmente aqui dentro da plataforma MetaTrader. Por outro lado, quando a gente está programando em Python, a gente vai fazer um roteamento de ordens a partir de um script em Python. E esse script, a partir de uma API, vai se conectar com o MetaTrader 5. Então, nessa situação, podemos dizer que Python ele é um elemento que está externo, né? Está mais de fora comparado à linguagem MQL5, que já é nativa, já está propriamente dentro da própria plataforma. Em contrapartida, o Python precisa ser utilizado e instalado de forma separada. Começar aprendendo MQL5, você vai ter também um nível de programação mais organizada, mais estruturada, vai ter que ter um certo nível de cuidado comparado à programação com Python. Com Python é uma linguagem mais de alto nível, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais intuitiva, mais direta, mas também perde um pouco do rigor e do controle que a linguagem MQL5 ela fornece.
Então temos os seus prós e contras. Se você aprender, por exemplo, a linguagem MQL5, você vai ter uma proximidade muito grande com a linguagem C Sharp, com a linguagem C++ também e com a linguagem Java. O grau de semelhança entre cada uma dessas linguagens, linguagem MQL5, é muito grande. Então, de antemão, se você já dominar C Sharp, C++ ou Java, você vai conseguir evoluir de uma maneira muito rápida no entendimento, no desenvolvimento, na criação dos robôs com a linguagem MQL5. Por outro lado, se você for iniciante, se você estiver dando o seu primeiro passo, a linguagem Python ela é mais indicada, é mais intuitiva, é mais simples e por causa disso a curva de aprendizagem ela é encurtada, ela é bem menor quando a gente compara com a linguagem MQL5. E ainda com relação a uma vantagem muito importante da linguagem Python é que a gente tem mais de 300.000 bibliotecas para Python, a gente tem mais de 300.000 bibliotecas prontas para trabalhar com os mais diversos tipos de problemas aí da ciência, da tecnologia, das mais diversas áreas do saber humano. Então é muito interessante essa quantidade enorme de bibliotecas. E se você quiser trabalhar com machine learning, com deep learning, com inteligência artificial, né, com mineração de dados, com análise e ciência de dados como um todo, a linguagem Python na roda já tem tudo muito bem implementado, estabelecido, usado, confiável. Então, trabalhar nesse universo em projetos mais complexos é muito mais indicado a gente utilizar, por exemplo, Python. Em MQL5 a gente tem também muitas bibliotecas prontas, temos muitos pacotes com inteligência artificial, mas não tão forte ainda, tão fácil de usar e tão estabelecido como é o caso da linguagem Python. Então você vai ter que ver aí. Você vai criar um robô de uma maneira simples, apenas com análise técnica. É um robô que vai fazer o feijão com arroz, que não vai usar muitas ferramentas de machine learning, deep learning, ciência de dados, essas coisas mais complexas e mais atuais. Então vale a pena estudar um pouco mais aqui da linguagem nativa. Por outro lado, se o seu nível de complexidade para a criação de robôs for maior, vale a pena pagar o preço das desvantagens que a gente vai ter com o Python. E agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Então, falando um pouco das desvantagens, com relação à linguagem MQL5, uma desvantagem principal é a curva de aprendizagem. Não é tão fácil estudar essa linguagem, vai envolver um pouco mais de tempo quando comparado com a linguagem Python, como eu já disse. Só que a linguagem Python, uma vez você criando os robôs, vamos poder fazer, por exemplo, backtests. Backtests aqui de forma nativa dentro da plataforma não vão poder ser efetuados quando a gente utilizar Python, porque Python não vai gerar um arquivo ex5, como é o caso aqui, ó. O arquivo .mq5 gera um outro .ex5. Esse arquivo .ex5 ele roda especificamente dentro da plataforma. Você bota ele para executar aqui e ele já roda naturalmente, de forma nativa aqui dentro. E você pode chamar esse arquivo para executar backtests, fazer otimizações, fazer vários estudos aprofundados do passado, né? O estudo de histórico de dados. Já com Python, você vai precisar baixar outras bibliotecas para backtests que não tem um visual tão agradável, tão simplificado, tão preciso como é o caso aqui do MetaTrader 5. O MetaTrader 5, na minha opinião, é um dos melhores softwares aí gratuitos para permitir você ter um nível de entrada, saída no trader, análise dos candles, ou seja, é muito refinado. Inclusive também os relatórios de backtest, todas as métricas para ver se uma estratégia ela é boa ou ruim, tudo isso é fornecido aqui pela nossa plataforma de MetaTrader 5. Então, vale a pena criar os robôs em MQL5 quando você quiser investigar e visualizar com precisão o que é que o robô está executando, por exemplo, numa estratégia mais simplificada. Tudo certo? E como eu já disse, para o Python você vai precisar de uma biblioteca externa para fazer os backtests devido não ser gerado esse arquivo aqui. Tudo bem. Com relação agora falando à documentação, né, a material de estudo, a artigos, a livros, a tudo isso. Se você quiser ter um material mais rico, mais completo, com muitos artigos, com muitos exemplos já de indicadores, robôs, é aconselhável você entrar aqui na linguagem MQL5, porque já temos uma coleção de artigos muito rica, com muito detalhe, com a comunidade ativa que está sempre tirando as suas dúvidas, sempre à disposição para fazer você aprender da forma correta e tirar suas dúvidas o mais rápido possível. Por outro lado, programar robôs para MetaTrader 5 utilizando Python, ainda a gente está no início, ainda temos muitos probleminhas, ainda a biblioteca não está trabalhando muito bem com especificações de erros, ainda precisamos de uma documentação mais elaborada para essa linguagem, enfim, ainda precisa de vários avanços desse campo, então a documentação deixa um pouco a desejar quando o assunto é programar com Python. Em contrapartida, como eu já disse, programar com MQL5 você não vai ter problemas quando o assunto for documentação, quando o assunto for material para estudar e evoluir nos seus estudos.
E se você não conhecer, aqui dentro do canal nós temos materiais tanto para conhecer um pouco com relação aos estudos de Python, né, para a criação de robôs com Python e para a criação de robôs com MQL5. Nós temos tanto material gratuito quanto cursos para cada um desses tipos aqui de linguagens de programação. Os cursos aqui da nossa comunidade possuem um preço muito especial, um preço muito em conta, que vai caber no bolso de todo mundo. Investimento, você pode ter certeza que você vai ganhar muito tempo devido à organização e à estruturação de todo o material que já está feita e aí disposta para você ter um avanço maior, né, uma velocidade, uma agilidade maior no seu aprendizado. Pode ter certeza que a aquisição desses cursos só vai trazer benefícios para você. Então, basicamente, essas são as diferenças entre as duas linguagens de programação que vão criar robôs para o ambiente do MetaTrader 5. Se ficou alguma dúvida ou um ponto aqui não ficou tão esclarecido, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo o quanto antes. Tudo bem? Um recado antes de finalizar o vídeo é o seguinte, é que se você quiser iniciar do zero, não souber de nada, eu recentemente criei um curso que é para aqueles que querem mudar de área, que é para aqueles que não têm a menor ideia de como funciona a linguagem de programação e querem dar aquele primeiro passo, querem começar a investigar esse novo universo para ver se tem aptidão e ver se vale a pena ou não iniciar os estudos dentro dessa área tão interessante que é a criação de robôs de investimento utilizando linguagens de programação. Tudo bem? Vamos lá, vamos em frente com os estudos. Estou aguardando você.